Muito bem, sejam bem-vindos, ao Repense. Esse é o primeiro vídeo do Repense a sua igreja. E queremos, através do Repense, desconstruir algumas ideias, algumas coisas às vezes erradas que aprendemos ao longo da nossa vida, repensarmos mesmo alguns temas relacionados à nossa fé, à nossa caminhada cristã. E como o primeiro assunto, eu vou trabalhar com você o Repense a sua Bíblia. Hoje eu quero refletir um pouquinho sobre a Palavra de Deus, sobre a Bíblia e o que ela representa para nós, a importância dela para as nossas vidas. Bom, a Bíblia é um livro muito conhecido. Se você entrar ali no Wikipedia e tentar pesquisar, eles dão ali uma estimativa de que até o momento, mais ou menos uns 5 bilhões de Bíblias já foram impressos. Então, eu imagino que seja mais ou menos esse número, é um livro muito conhecido, esparramado por todos os lugares, mas apesar de ser conhecido, apesar de ser um livro antigo, existem muitas coisas ainda que nós desconhecemos a respeito da Palavra de Deus ou entendemos a Bíblia de uma maneira errada. Então queremos pensar, refletir a respeito da Palavra de Deus, esse livro que por mais que seja antigo, é um livro atual e é um livro relevante e abençoador para as nossas vidas. O que é a Bíblia para você? Já pensou qual é o significado, qual a importância e o que a Bíblia representa para você? No primeiro momento eu quero pensar o que não é a Bíblia. E quando a gente fala o que não é a Bíblia, a primeira coisa que eu quero destacar é que a Bíblia não é uma caixinha de promessas. Vamos pensar o seguinte, eu não sei na sua casa, eu cresci numa casa evangélica e onde tinha uma caixinha de promessa. Não sei se você já viu uma caixinha de promessa. A caixinha de promessa é bem pequenininha, algumas são de madeiras mesmo, outras é de couro, algum material, tecido, mas ali existem vários papeizinhos pequenos que são promessas, retiradas da Bíblia, retiradas da Palavra de Deus, mas vamos dizer assim, só coisas boas. A Bíblia não é uma caixinha de promessas, onde só existem coisas boas, coisas perfeitas, coisas maravilhosas, versículos maravilhosos que temos para as nossas vidas, né? A Bíblia, ela possui promessas, ela possui muitas coisas lindas da parte de Deus para nós, mas a Bíblia também foi feita para nos corrigir, foi feita para nos educar, foi feita para trazer a direção de Deus para as nossas vidas. Então, num primeiro momento, eu preciso dizer que a Bíblia, a nossa Bíblia não é uma caixinha de promessas. Não existe nela apenas coisas boas ou gostosas de ouvir, mas de vez em quando nós precisamos olhar para a palavra de Deus e sermos puxados aí a orelha aquilo que estamos fazendo de errado. Quando pensamos também o que a Bíblia não é um horóscopo espiritual. Eu não sei se essa é uma prática sua, mas tem gente que pega a Bíblia e abre a Bíblia em qualquer lugar e coloca o dedo, deixa o que Deus vai falar comigo hoje, e aí coloca o dedo, de vez em quando a gente cai num lugar legal, né? Ela falou, gostei, mas de vez em quando fala, Deus, não é isso aqui não, e abre de novo e fecha, como se uma coisa mística, algo pudesse acontecer. Não, a Bíblia não é também para ser estudada ou analisada dessa maneira. A Bíblia tem um começo, tem um meio, tem um fim. Suas histórias têm todo o enredo, aquilo que nós precisamos aprender. Então, por mais que um versículo ou outro possa falar ao nosso coração, esse versículo está inserido num contexto, numa história, e eu preciso analisar todo o contexto, toda a história e entender em meio a tudo aquilo que Deus quer falar ao meu coração. Então não é um horóscopo que eu possa, apesar de não acreditarmos nisso, mas que eu possa ali usar a Bíblia apenas para colocar o dedo num determinado versículo e, bom, é isso que Deus quer falar comigo e tirar talvez até mesmo aquele versículo de todo um contexto, de toda uma história, apenas para fundamentar algo que eu quero para o meu coração. Quando eu falo também o que a Bíblia não é um livro de uma religião. Algumas religiões possuem os seus livros. Então, o islamismo possui, por exemplo, o Alcorão. Os testemunhos de Jeová possuem a Torre de Vigia. Os adventistas possuem os escritos de Ellen G. White. Os espíritas possuem o Evangelho segundo Allan Kardec. Então, nós temos, os mormons possuem o livro dos mormons. Então, existem religiões que possuem os seus livros específicos.
Mas a Bíblia não é o livro de uma religião. A Bíblia não é o livro dos cristãos, o livro da fé cristã. Não. A Bíblia, eu preciso entender que ela é palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus. Diferente de um livro que foi escrito por algum autor para colaborar ali com a fé. Não. A Bíblia é palavra de Deus para as nossas vidas. Ela é a palavra. E a Bíblia também não é um livro de autoajuda. Se você vai numa livraria, você pode perceber ali muitos livros que foram escritos de fato para a autoajuda, para que as pessoas possam olhar para dentro de si e aí elas podem descobrir uma pessoa melhor, como ser uma pessoa melhor, como viver de uma maneira melhor. Mas a Bíblia não é um livro de autoajuda. A Bíblia é um livro que nos leva a olhar para o alto, para uma ajuda que vem do alto. A Bíblia não nos leva a olhar pura e simplesmente para dentro. Primeiramente, a Bíblia nos leva a olhar para o alto, para aquele que é o autor da Bíblia, para aquele que escreveu a Bíblia, que é o nosso Deus. Então, quando eu penso em Bíblia, o que ela não é, eu poderia pelo menos elencar essas 4 coisas aí para você, que talvez, no primeiro contato que você está tendo com a palavra de Deus, você possa achar que a Bíblia pode ser uma dessas coisas, mas ela não é. Então, o que é a Bíblia? Se fôssemos definir a Bíblia de forma bem simples, eu poderia dizer que a Bíblia é revelação de Deus. Ela é a revelação de Deus sobre a sua pessoa, sobre a sua vontade e sobre a salvação que existe em Cristo Jesus. Isto é a Bíblia. Quando eu pego a palavra de Deus, quando eu pego a Bíblia, eu vejo na Bíblia uma revelação. Deus está revelando através da palavra quem Ele é, o seu caráter, a sua pessoa, o que Ele pensa, a sua vontade e ao mesmo tempo todo um plano de salvação que existe para resgatar o homem, para tirar o homem do pecado, da escravidão, tirar o homem do inferno e trazê-lo para a salvação em Cristo Jesus. Então, a palavra de Deus, nós poderíamos resumir de forma bem simples assim. Mas, a Bíblia, existe um texto que eu quero destacar com você, escrito pelo apóstolo Paulo, que está em 2 Timóteo capítulo 3, ele está escrevendo para um jovem pastor. E é interessante nós observarmos, primeiramente, que o que ele está escrevendo. Paulo, antes de se converter, ele era um perseguidor dos cristãos. E após ter um encontro com Jesus, ele entendeu o que é a palavra de Deus, o que é a Escritura e a importância da Escritura para a vida de uma pessoa. E aqui, quando Paulo escreve a Timóteo, capítulo 3, a segunda carta a Timóteo, capítulo 3, no verso 14, Paulo diz assim: quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. No verso 15 ele diz: porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Repare o que o apóstolo Paulo está trazendo aqui para o jovem Timóteo. Ele traz aqui pelo menos 5 coisas que nós podemos aprender, 5 verdades que nós podemos aprender com relação à Bíblia, que é a palavra de Deus. A primeira verdade é que a Bíblia é palavra de Deus. Ela é. Ele diz que toda a Escritura é inspirada por Deus. E é interessante quando nós olhamos essa palavra, esse verbo inspirada, né? A Bíblia é inspirada. A ideia aí é que a Bíblia foi soprada, a Bíblia foi narrada, ela foi colocada de forma espiritual no coração dos mais de 40 escritores que escreveram a palavra de Deus. Ela foi soprada. A Bíblia é soprada por Deus no coração de homens que foram aí cheios do Espírito para escrever aquilo que Deus queria que fosse escrito.
Então, através da Bíblia, eu posso ouvir a voz de Deus. Através da Bíblia, Deus está falando comigo, Deus está falando com você. Ele está mostrando para mim e para você quem Ele é. Ele está mostrando para mim e para você qual é a sua vontade. Através da Bíblia, Deus se revela a nós. Ao ler a Bíblia, você está lendo aquilo que Deus mandou escrever. E isso tem que ser algo muito claro diante do meu e diante dos seus olhos. Deus mandou escrever, Deus ditou, Deus narrou, Deus soprou no coração desses homens, eles então escreveram, foram cheios para escrever porção da palavra de Deus para as nossas vidas. Então, a primeira coisa que eu preciso ter diante dos meus olhos é que a Bíblia é a palavra de Deus para mim, ela é a palavra de Deus para você. A Bíblia, a gente poderia dizer, às vezes eu ouço pessoas dizendo, eu gostaria muito de ouvir Deus falar, como eu queria ouvir Deus falar comigo. Bom, você quer ouvir Deus falar com você? Leia a Bíblia. A Bíblia, quando você lê, Deus está falando com você. Existe uma frase do Augusto Nicodemos que eu acho interessante. Ele fala, você quer ouvir Deus falar? Leia a Bíblia. Você quer ouvir Deus falar de forma audível? Leia a Bíblia em voz alta. Ou seja, quando eu leio a Bíblia, ou quando eu ouço a palavra de Deus, eu estou ouvindo Deus falar ao meu coração. Quando você lê, quando você ouve a Bíblia, é Deus falando ao seu coração. Então, a palavra de Deus, a Bíblia ela não contém a palavra, ela é palavra de Deus para mim e é palavra de Deus para você. Então, essa é a primeira verdade que o apóstolo Paulo traz aqui. Uma segunda verdade que ele nos ensina é que a Bíblia é a verdade. E isso é interessante de nós pensarmos, porque nós vivemos num mundo cercado por muitas notícias falsas. Às vezes, pessoas chegam para mim, ou até mesmo em casa, a minha esposa ou meu filho, você viu tal notícia? Você viu tal acontecimento? Normalmente, quando as notícias chegam, acontecimentos, às vezes eu vejo algumas publicações, eu corro para fontes para saber se aquilo de fato é verdade. Porque existem notícias e muitas notícias que são falsas. Foram ali colocadas. Nós vivemos num mundo com muitas notícias falsas. Provavelmente você já viu sobre morte de muitos famosos por aí, o famoso estava vivo, mas chegou para você que aquele famoso estava morto e de fato não estava. Então existem muitas notícias falsas ao nosso redor. Nós vivemos também num mundo de pluralismo, onde não existem verdades absolutas. E quando você diz, por exemplo, que existe uma verdade, existe uma outra pessoa que se levanta para dizer, bom, essa é a sua verdade, porque a verdade não é absoluta. Este é o mundo que nós vivemos. E uma das frases que caracteriza esse pluralismo, esse monte de verdade que existe, é que não existe o certo ou o errado, existe aquilo que é bom para você. Talvez você já viu ou já ouviu esse tipo de afirmação. A pregação do mundo é exatamente essa. Não existe uma verdade absoluta, não existe certo e errado, existe aquilo que é bom para mim, ou existe aquilo que é bom para você. Mas quando eu olho para a Bíblia, eu entendo que a Bíblia é a verdade de Deus. Ela é a palavra e ela é a verdade. Eu poderia dizer de forma bem simples, eu não sei se você é aquela pessoa que costuma comprar algo e ler o manual. Existem pessoas que não vão tentando ali na prática a usar aquelas ferramentas. Existem pessoas que não, que param para ler o manual. A Bíblia é um manual. Assim como um fabricante conhece muito bem o material que ele ali construiu, ele sabe o funcionamento, como deve ser este funcionamento, aquilo que está certo, aquilo que está errado, a palavra de Deus também é um manual para as nossas vidas. Ele é o Criador de todas as coisas, criou a mim, criou você, criou tudo aquilo que existe. E Ele sabe muito bem como as coisas funcionam, como devem funcionar, quando está errado, como deve ser feito. Ou seja, eu posso olhar para a palavra de Deus como um grande manual, verdadeiro para mim, para dizer aquilo que precisa ser feito e o que não pode ser feito, aquilo que deve ser corrigido na minha vida e na sua vida. Então a palavra de Deus não é uma das verdades existentes neste mundo, mas ela é
a verdade de Deus para nós. Existe uma frase de Spurgeon que eu acho muito interessante. Ele fala que a Bíblia contém aquilo que os homens odeiam, a verdade. É por isso que as pessoas não gostam, e muitas pessoas não gostam da Bíblia, porque ela contém a verdade. Ela é a verdade de Deus. Ela não apenas é a verdade, mas ela é atual e relevante. Nós vivemos num mundo onde também existem algumas pessoas dizendo que a Bíblia precisa ser atualizada. A Bíblia não precisa ser atualizada, ela é atual. A verdade que nela existe é uma verdade atual para mim e para você. Por mais que já tenha sido escrito há muito tempo, ela continua mostrando os princípios, os valores que estão presentes do coração de Deus para o nosso coração. Ela é a verdade. Uma terceira coisa que o apóstolo Paulo nos mostra nesse texto é que a Bíblia revela Jesus. Ela revela, ela traz a pessoa de Jesus. E ele diz que para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. A Bíblia possui um único assunto, do início ao fim, de Gênesis a Apocalipse. A Bíblia contém apenas um único assunto que é Jesus. Ele é o tema central, ele é o centro de todas as coisas, e eu posso ler cada capítulo ou cada passagem da Bíblia, e cada passagem está sinalizando para a salvação que existe em Cristo Jesus. Eu posso olhar para o Antigo Testamento e lá no Antigo Testamento ver os profetas, homens de Deus, apontando através das suas profecias para Jesus, para o Messias, para o enviado, para aquele que estava no coração de Deus para vir e salvar o homem. Desde lá do princípio, desde a queda, desde o primeiro pecado, eu posso ver Deus apontando para Jesus ali, ao conversar com Adão e Eva. Desde o princípio, nós temos Jesus. Eu posso ver um profeta apontando para o nascimento, um profeta apontando para a crucificação, homens olhando para frente e entendendo a pessoa de Jesus. A Bíblia inteira aponta para Cristo, para a salvação. Jesus nunca foi um plano B. Jesus sempre foi o plano A e único de Deus para a salvação do homem. Então, todas as coisas, tudo aponta para Jesus. Ele é o centro, a revelação de Deus. Uma quarta coisa que eu aprendo aqui é que a Bíblia nos conduz à fé, porque diz que a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, se a fé vem pelo ouvir, e quando nós ouvimos a palavra de Deus, essa fé invade o nosso coração, a nossa fé aumenta. É por isso a importância de lermos constantemente a palavra de Deus, porque através da Bíblia nós ouvimos as boas novas da salvação, através da Bíblia nós temos acesso ao coração de Deus, através da Bíblia nós ouvimos sobre tudo aquilo que Jesus passou neste mundo, tudo aquilo que Ele ensinou, tudo aquilo que Ele deixou para nós. Através da Bíblia a nossa fé aumenta. Fé é crer naquilo que Deus disse. Fé é crer nos ensinamentos que estão ali na palavra de Deus. E nós só podemos crer mediante aquilo que ouvimos da palavra de Deus. E à medida que nós lemos, à medida que nós ouvimos a Bíblia, à medida que nós lemos e ouvimos a palavra de Deus, a nossa fé vai sendo aprofundada, a nossa fé vai sendo ampliada. Em quinto lugar, eu poderia dizer para você que a Bíblia nos capacita a viver. O último verso, o apóstolo Paulo diz para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Deus usa a Bíblia para nos preparar. Deus usa a Bíblia para nos tornar aptos, para não apenas servir neste mundo, mas para mostrar a nossa fé às outras pessoas, porque Deus está trabalhando na nossa vida. É Ele quem nos prepara, é Ele quem nos capacita, é Ele quem nos transforma para viver uma nova vida, para viver uma vida radiante, uma vida que impacte as outras pessoas e que faça a diferença. Aqui nós temos muito mais do que serviço, é uma vida para Ele.
Então Deus, através da sua palavra, vai mudando a nossa vida, transformando a nossa vida, lapidando a nossa vida, para que a gente possa servi-lo. Não apenas através de um serviço na igreja, de um voluntariado, não. Ele quer que nós, dia após dia, estejamos na sua presença e a gente possa viver plenamente para Ele. E como é que eu posso viver plenamente? Através da palavra de Deus. Eu não vivo mais para mim, diz o apóstolo Paulo, mas eu vivo para Ele. É Ele quem vive em mim. É através da palavra que nós vamos crescendo, é através da palavra que nós vamos sendo mudados e vamos nos transformando à imagem de Jesus. É através da palavra de Deus que a vontade de Deus vai sendo mostrada, revelada a nós. É através da palavra de Deus que eu vou me tornando cada vez mais parecido com Ele. É Ele que se revela a mim e eu que vou na sua direção através da palavra. Através da Bíblia, nós crescemos em relacionamento com Deus, em relacionamento com o nosso Senhor. É isso que o apóstolo Paulo nos fala nesse texto. Nesse último instante, eu quero trabalhar com você como estudar a palavra de Deus. Como é que eu posso estudar? Como é que eu posso me aprimorar dessa palavra? Eu primeiro preciso utilizar um método de estudo. Eu particularmente gosto de utilizar o método de estudo observar, interpretar e aplicar. O que é observar? É pegar o texto bíblico e entender que aquele texto foi escrito para alguém, escrito para uma comunidade, escrito para uma igreja, escrito para um povo, determinado lugar, numa determinada situação. Então, quando eu observo o texto, eu analiso o texto, os verbos, a forma como ele foi escrito, o porquê foram utilizadas algumas palavras específicas, eu estou observando. A primeira leitura, observando aquilo que o texto foi escrito, para que ele foi escrito. Agora, quando eu pego não só a observação, eu vou para a interpretação, eu já começo a olhar para o significado. O porquê que aquele texto foi escrito e por que aquele texto chegou até mim. Então, eu interpreto a palavra, eu trago a palavra para a minha vida, eu trago ela de forma mais próxima para mim. Eu tento trazer a palavra e a me aprimorar dessa palavra. E por fim, eu preciso aplicar a palavra, porque não adianta nada eu entender o porquê que ela foi escrita lá no passado, eu trazer um significado para a palavra no presente e não aplicar na minha vida. A palavra precisa ser aplicada, ela precisa se tornar prática na minha vida, porque senão é só teoria. Então, primeiro eu tenho que ter um método de estudo. E para mim, um dos métodos mais incríveis que existe, fantástico que existe, é esse. Observar o texto, interpretar o texto e aplicar o texto. Mas eu diria para você, no dia a dia, como isso deve ser feito? Primeiro, separe um tempo para você ler a palavra de Deus. Eu sei que o nosso dia é corrido, nós temos muitas coisas para serem feitas, mas separe um tempo. Pode ser logo cedinho, logo antes de você ir trabalhar, pode ser no final do dia, talvez antes de você dormir, lógico, se você não tiver com sono. Pode até mesmo ser quando você chegar lá no escritório, ou lá no seu consultório, ou lá na sua empresa. Se tem um tempo para que você possa abrir a palavra e ler. Não estou dizendo para você ler capítulos e capítulos, mas talvez porções pequenas. Mas separe um tempo diário para que você possa ler a palavra de Deus. Separe um momento diário para isso. Antes de você ler, ore. Ore. Peça para Deus mostrar para você aquilo que Ele quer mostrar. Não leia a Bíblia como você lê um livro qualquer. A Bíblia não é um livro qualquer. Como nós dissemos, a Bíblia é a palavra de Deus. Então, o que é que Deus quer falar comigo? Ore antes de você ler a Bíblia. Tem tempo de oração. Abra o seu coração para que o Espírito Santo de Deus ministre em você aquilo que precisa ser ministrado. O que Ele quer falar de forma particular ao seu coração. Então, ore antes e peça clareza, iluminação, discernimento espiritual ao ler a palavra de Deus. Eu diria para você também, compre uma Bíblia de estudo. Existem Bíblias simples, como essa daqui, que só contém o texto bíblico, mas existem Bíblias
que tem notas, e muitas notas de rodapé, e que trazem ali ensinamentos preciosos, ferramentas preciosas. Então, compre uma Bíblia de estudo. Se você gosta de estudar e de entender o que está por trás do texto, o significado talvez de algumas palavras, o porquê que o escritor colocou aquilo ali, da onde que ele tirou aquilo, então compre uma boa Bíblia de estudo para que você possa se aprofundar na leitura da palavra. Eu diria para você também, principalmente aqueles que são mais novos na fé, comece pelos evangelhos. Tem muita gente que quer, eu quero ler a Bíblia. Aí vai começar por Gênesis. Até que Gênesis é legal. Você vai aprender ali muita história, a história da criação, de todas as coisas, do povo, vai conhecer a história dos patriarcas, legal. Chega em Êxodo, bacana, a saída do povo, a peregrinação. Mas de repente, quando você chega já na segunda parte do Êxodo e vai entrar em Levíticos, em Números, tantas leis, tantos nomes, tantas genealogias, e aí você desanima. Então eu diria para você, comece pela parte mais simples, comece pelos evangelhos. A vida de Jesus, os milagres de Jesus, os ensinamentos de Jesus. Então comece por algo que vai falar com toda certeza e com toda tranquilidade você vai entender. A mesma coisa eu falar para você, comece pelo Apocalipse, você não vai entender muita coisa que ali está escrito. Então comece pelo mais simples. Comece pelos evangelhos e deixe o Espírito Santo falar ali ao seu coração. Tem dúvidas? Anote. Anote as suas dúvidas, para você tirar essas dúvidas, talvez com um pastor, talvez com o líder do seu pequeno grupo, talvez com uma da liderança da igreja, um dos presbíteros da igreja, ou se não, até mesmo fuçar um pouco mais na internet e tentar saber o porquê daquilo ali. Mas anote. Tem dúvidas? Anote. Descobertas? Anote também. Leia a Bíblia, mas tenha ao lado uma agenda, um diário, para que você possa anotar as coisas importantes que Deus vai falando ao seu coração. Toda vez que eu leio a palavra de Deus, eu costumo ler a Bíblia todos os anos, e toda vez que eu leio numa versão diferente, e eu faço as minhas anotações, e às vezes eu me deparo com um texto que eu falo, eu nunca prestei atenção nisso. Então, eu costumo anotar tudo aquilo que salta de novo aos meus olhos, eu costumo anotar, porque isso é importante. Futuramente eu vou utilizar numa mensagem, numa palestra, num estudo, mas são coisas novas, descobertas, e eu gosto de anotar. Faça isso também. Tenha dúvida? Anote. Descobriu algo novo? Anote também. E por fim, compartilhe com alguém. Não guarde a palavra de Deus só para você. Ela é um presente, ela é um tesouro e eu posso compartilhar. A gente compartilha tantas coisas pela internet, a gente manda tantas mensagens por aí, por que eu não posso compartilhar a palavra de Deus? Deus falou ao meu coração, Deus trouxe vida através da palavra ao meu coração, então deixe eu compartilhar isso com alguém, mandar para um amigo, colocar nas redes sociais, destacar o versículo, porque se esse texto falou ao meu coração, provavelmente falará também ao coração de uma outra pessoa. Então não guarde a palavra de Deus apenas para você, compartilhe a palavra de Deus também com outras pessoas. Muito bem, era isso que eu tinha para falar ao seu coração, para ministrar ao seu coração. Espero agora que você tenha um excelente tempo de estudo com os demais irmãos e você possa compartilhar as suas dúvidas, as suas descobertas e aquilo que está sendo proposto aí no grupo com a sua liderança. Deus abençoe você.